Gente, nós tivemos aí a recente tragédia das chuvas que se abateu na cidade de Petrópolis nesse mês de fevereiro. A gente se solidariza com as famílias das vítimas pelas perdas que sofreram. Na imprensa e nas redes sociais, muitos comentaram os motivos disso tudo e uma eventual falha do poder público na prevenção, na remediação das ocorrências. É um dos assuntos mais comentados. Foi chamada taxa do príncipe, ou imposto do príncipe, principalmente após uma divulgação de uma nota de solidariedade que os herdeiros dos monarcas brasileiros colocaram na sua homepage. E alguns amigos e assinantes aqui do canal me pediram para abordar esse assunto. E eu vou tentar dar uma explicação que possa ser bem compreendida por todos, quem estuda direito e quem não estuda direito. Mas já posso adiantar uma coisa. Isso não tem nada a ver com imposto ou taxa. Olá, eu sou Antônio Ribeiro e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso canal Conversa de Advogado. Esteja à vontade para curtir o nosso conteúdo e se me der a honra de se inscrever no canal para receber as atualizações em primeira mão, eu vou ficar muito grato. Como eu disse antes, esse assunto foi sugerido por amigos inscritos no canal e eu fui correndo buscar todas as informações que eu pude para atender a sugestão. Todas elas serão bem-vindas, todas as sugestões. E ajuda a nos manter como canal de troca de informação e conhecimento, que é o nosso objetivo. Mas vamos ao assunto que nos trouxe até aqui. Para entender um pouquinho mais as questões que envolveram a situação jurídica atual da cidade de Petrópolis, eu fui buscar informações e encontrei várias, principalmente numa obra de Júlio César Ambrósio, da Universidade de Juiz de Fora. E eu vou colocar aqui o link na descrição para quem quiser ir mais fundo nas informações. Pois bem, a cidade de Petrópolis nasceu a partir da iniciativa da Casa Imperial Brasileira, que era proprietária da fazenda do Córrego Seco, isso lá em março de 1843. Nessa data foram definidas as providências para as construções da residência imperial, igrejas e outras dependências que eram necessárias, sendo que uma dessas providências foi o arrendamento das terras para o imigrante alemão Júlio Kohler, para que ele providenciasse as plantas de divisão da terra para o futuro aforamento aos particulares. Tudo foi feito de acordo com a vontade da Casa Imperial. E a cidade nasceu a partir de terras particulares de Dom Pedro II, que se utilizou de um instituto jurídico existente para que os adquirentes dos lotes mantivessem um pagamento anual para o imperador, que consistia em renda para a manutenção da Casa Imperial. Assim, os lotes de terrenos foram distribuídos, acredito que vendidos, para os particulares, e foi utilizado o instituto da enfiteuse. Nós vamos ver esse instituto com mais detalhes. Mas peraí, deixa eu fazer um pequeno parêntese. Uma das funções do advogado é encontrar soluções para as questões de seus clientes, inclusive utilizando institutos jurídicos que não são conhecidos do público em geral, mas que podem trazer benefícios para quem utiliza. A enfiteuse é uma delas, ou melhor, era, porque agora está proibida pelo Código Civil. Mas continuam preservados os contratos em vigor, aqueles que ainda estão em vigor atualmente. Pois bem, o que é uma enfiteuse? Vamos imaginar alguém que possua um ou mais terrenos que servem para agricultura ou para edificação, mas por algum motivo não vai utilizá-los. O que ele pode fazer com esses terrenos? Ele pode transferir os terrenos para outra pessoa, o que chamamos de alienação, como vender, doar, por exemplo. Assim, ele transfere todos os direitos que tem sobre os terrenos para essa pessoa e se desvincula totalmente dos bens. Mas ele pode também alugar ou arrendar os mesmos terrenos. Ele continua com todos os direitos de proprietário e ainda recebe uma renda por eles.
O inquilino ou arrendatário pode usar os terrenos e tem por obrigação pagar o aluguel ou arrendamento e depois devolver os terrenos quando encerrar o contrato. Neste caso, com o encerramento do contrato, volta à situação anterior, ou seja, o proprietário pega de volta os terrenos, mas fica sem a renda produzida pelo aluguel ou arrendamento. Mas existe uma outra forma que fica no meio do caminho entre a alienação e o arrendamento, ou aluguel. Um contrato que pode durar a vida toda e os direitos são transferidos para os herdeiros. Os terrenos ficam com terceiros e esses pagam uma renda para o antigo proprietário, por toda a vida. Bom, né? Isso é a enfiteuse. Na enfiteuse, o proprietário de um terreno transfere todos os direitos de propriedade para terceiros, mas não perde totalmente o vínculo com o imóvel. Ele tem o direito contratual de receber anualmente valores esses que vão ser combinados naquele momento do negócio. O terceiro, aquele que recebe o terreno, pode usar, receber tudo que o terreno produzir, vender, doar, e se ele morrer, o terreno passa para os herdeiros, tudo igualzinho um proprietário pleno. Mas quem era o proprietário original do mesmo terreno não se desvincula totalmente da propriedade. Ele permanece com o direito de receber uma renda anual, chamada foro ou pensão. Interessante, né? Esse negócio de enfiteuse não é novo e nem invenção brasileira. Existe desde a antiguidade e vem se incorporando nas legislações de todos os países ocidentais desde a Idade Média. No Brasil, foi adotado a partir das ordenações do reino. Vocês já ouviram falar? Afonsinas, manuelinas, filipinas, que vigoraram aqui até que outras leis fossem substituindo. E assim, a cidade de Petrópolis, que nasceu em terras pertencentes ao imperador e não ao Estado brasileiro, teve o seu povoamento feito a partir de negócios particulares entre o imperador e os adquirentes, tudo com enfiteuse. Com isso, a Casa Imperial garantia uma renda para a sua própria manutenção, independentemente de qualquer repasse do Estado brasileiro. Até porque naquela época a arrecadação de imposto não era tão grande como hoje. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor esse negócio de enfiteuse. O proprietário original do terreno tem, como já falei, o direito de receber do atual proprietário um valor anual, chamado foro ou pensão. Mas ele também tem preferência em adquirir de volta a terra que foi vendida no passado. Isso quer dizer que toda vez que o imóvel que possui esta enfiteuse for colocado à venda, por exemplo, ele tem de ser oferecido ao proprietário anterior. Nem vou falar o nome dele aqui para não atrapalhar. Senhorio. Que poderá recomprá-lo ou não, conforme sua vontade. Se ele recomprar, tudo bem. Acaba a enfiteuse porque o beneficiário é o mesmo que o devedor. Se ele não quiser comprar, aí ele tem o direito de receber um dinheirinho nesse negócio feito com terceiro. E esse dinheirinho chama-se laudêmio. Só para a gente não se perder nos nomes, vamos lá, vamos ver um por um. Quem tem a terra e vende com esse instituto chama-se senhorio. Quem compra essa terra chama-se enfiteuta ou foreiro. O imóvel que é vendido com esse instituto chama-se bem enfitêutico. A renda anual que é paga pelo enfiteuta chama-se foro ou pensão. E o dinheirinho que é pago quando há transferência de terra é o laudêmio. Acho que ficou claro, né? Tudo isso de acordo com a lei. As ordenações, a Lei de Terras de 1850, o Código Civil de 1916, tudo certo. Ele só foi proibido no Código de 2002, mas não foi totalmente proibido. Tem um detalhe, olha só. Eu vou ler aqui o artigo 2038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, lei e leis posteriores.
Isso quer dizer que daqui para frente, não. Mas o que já existia continua existindo até a extinção. Essa extinção pode demorar muito ainda para acontecer. Em Petrópolis ainda não aconteceu. E por que chamar isso de imposto do príncipe? Você já deve ter deduzido. Enquanto nas outras cidades brasileiras os proprietários de imóveis urbanos pagam impostos para a prefeitura, os moradores de Petrópolis pagam o foro para o imperador e depois para os herdeiros do imperador. Não é imposto nem taxa pública, mas um valor particular que poderia ser pago ao imperador ou qualquer outro que fosse o proprietário anterior das terras. Não é muito comum se pagar o foro em imóvel urbano, pois as cidades normalmente nascem de terras públicas ou terras devolutas. Mas a semelhança entre um pagamento e outro permite chamar esse foro de imposto, mesmo que não seja verdade. É muito provável que as primeiras pessoas que adquiriram os terrenos na cidade de Petrópolis devem ter tido algum tipo de incentivo, talvez um bom preço, para que esse negócio fosse bom para as duas partes. Mas com o tempo, esta vantagem que foi lá obtida no início foi esquecida. E hoje os moradores das áreas em que há enfiteuse, que não é a cidade toda, viu? Só percebem que há o encargo. Bom, eu acho que é isso. Por favor, me digam nos comentários se ficou clara a explicação e se ajudou na compreensão. Tem muita gente esperando esse vídeo aqui. Porque o que foi publicado na imprensa, apesar de não ter uma grande precisão técnica jurídica, não está totalmente errado. É que deram muito destaque ao laudêmio, mas esse só é devido na alienação do imóvel. Acho que é porque se paga também laudêmio naquelas terras públicas que são os terrenos de marinha, aquelas que ficam na beira da praia. Esses também não são impostos, mas são bem semelhantes e é uma enfiteuse que nós falamos. Só que a lei que trata dessa enfiteuse é uma lei especial para terras públicas. Esses não vão para os herdeiros do imperador, não, mas para os cofres da União. Tem muita gente que acha que vai para o imperador, mas não vai. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi feito bem rapidinho. E se gostou, clique no like e compartilhe. Isso vai ser muito bom para o canal. Espero você no próximo vídeo. Até lá!